Bom dia, bom dia, pessoal. Que Deus abençoe o dia de vocês. Bora para mais um dia. Ei, Silvana, como é que você tá? Bom dia, Lores. Bom dia, Erlaine. Deus abençoe o dia de vocês, viu? Bom dia, Polly. Bom dia, Estéria. Estéria? Bom dia, mamãe. Deus abençoe o nosso dia. Bora viver mais um dia na presença de Deus, mais um dia abençoado, mais um dia cheio da graça, cheio do amor de Jesus. Bom dia, Silésio. Mais um milagre. Deus é bom. O fato de nós termos acordado, né? É uma glória, de fato. Bom dia, Soninha. Bom dia, Roberta. Que Deus abençoe o dia de vocês. Façam todos um excepcional dia. Hoje nós vamos estudar Mateus capítulo 16 e 17. Vocês estão preparados? Tem algo para eu poder indicar hoje para vocês. Não sei se todos já assistiram, mas é aquela série The Chosen. Vocês já assistiram? Conta para mim se alguém já assistiu. Essa série você baixa um aplicativo no telefone e o The Chosen vai contar da trajetória de Jesus, sabe? É uma série assim incrível. Recomendo. Assistam a série. Bora orar e bora falar com o Senhor? Ela é ótima, não é, Lore, Silésio? Eu amo. Vou descrever ela aqui, ó. Pra quem ainda não assistiu, baixa aí no aplicativo. The Chosen. É a indicação do dia, tá? É muito boa. O microfone tá legal? Aqui, eu vou deixar ela fixada pra vocês lembrarem de baixar. No final, quem estiver aqui no final, me lembra de falar depois também pro pessoal que vai entrar mais tarde, tá? Amém? Bora falar com o Senhor? Pai, nesta manhã nós queremos te agradecer por mais um dia. Nós queremos, Deus, te render graça porque o Senhor é bom, porque o Senhor sempre nos ouve. O Senhor sempre está conosco, Pai. Nós declaramos aqui que nós reconhecemos a Tua grandeza, o Teu poder, a Tua majestade, a Tua glória, Pai. Não há dúvidas que toda a terra está cheia da Tua glória, Pai. Muito obrigado por tudo, muito obrigado pelo ar que nós respiramos, muito obrigado pela casa que nós temos para poder morar, muito obrigado pela cama que nós deitamos, o colchão que nós dormimos. Pai amado, nós queremos te agradecer por tudo, Pai, que o Senhor tem feito, por tudo aquilo que você tem nos proporcionado. Em nome de Jesus, nesta manhã, nós queremos ter ouvidos abertos, coração aberto, mente aberta, olhos abertos, Pai, para poder ver, ouvir, contemplar, entender e guardar a Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, opera um milagre nessa manhã. Opera, Pai, um milagre da gente entender e ter uma mudança de rota. Pai amado, que essa palavra não seja somente mais uma palavra lida, mas que ela seja mais uma palavra entendida, Pai, para que nós possamos fluir em tudo aquilo que o Senhor um dia determinou para as nossas vidas. Pai amado, eu não sei hoje, nesta manhã, se tem algo que impede o meu irmão de avançar, se tem algo que o meu irmão é impedido de prosseguir naquilo que o Senhor um dia determinou para a vida dele. Eu quero repreender agora em nome de Jesus, que caia por terra, Pai, tudo aquilo que tem paralisado o meu irmão. Meu Deus, eu ministro amor, eu ministro a alegria, eu ministro a força, o ânimo, a paciência, meu Deus, sobre a vida do meu irmão, que eles possam mesmo, Deus, caminhar de glória em glória, contemplando a face do Senhor. Papai, que seja uma manhã gloriosa, que seja um tempo aqui na Tua palavra precioso, que nós possamos mesmo entender. Eu, Deus, rogo pelo Teu Espírito Santo aí na vida de cada um, que essa porção ela seja multiplicada, que essa porção ela seja dobrada, Pai, porque somente o Teu Espírito Santo, ele pode convencer o homem do pecado,
pecado, do juízo e da morte. Então, em nome de Jesus, que o teu evangelho, que a tua palavra, Pai, possa entrar nesta hora em cada casa, em cada família, transformando lares, mudando casamento, mudando vidas, meu Deus, abrindo portas, porque quando o Senhor chega, há transformação na casa, há mudança na casa, há esperança na casa, porque quando estamos com o Senhor, tudo é novo, Pai. Muito obrigado, Pai, pelo privilégio de estudar a Tua Palavra, pelo privilégio de ter irmãos aqui comigo. Eu quero te agradecer, porque tudo isso só é possível porque o Senhor está conosco. Muito obrigado, Deus. Graça nós te damos em nome de Jesus. Amém e amém. Bom dia, pessoal! Que a graça e a paz esteja sobre a vida de vocês, que seja mais uma manhã da gente receber a palavra do Senhor com alegria. Bom dia, Eva! Deus abençoe o seu dia, viu? Bom dia, Vitória, Silvana. Vamos estudar, bom dia, Irene. Vamos estudar hoje o Evangelho de Mateus, capítulo 16 e 17. Pega aí a sua Bíblia, seu marca-texto, caneta e lápis, para você que gosta de fazer as anotações. E vamos começar a ler. Vou só abrir a NVI aqui, para eu poder... Diz assim a palavra do Senhor. Os fariseus e os saduceus vieram por Jesus à prova, exigindo que lhe mostrasse o sinal do céu. Ele respondeu: vocês conhecem o ditado, céu vermelho ao entardecer, bom tempo amanhã, céu vermelho e sombrio logo cedo, mau tempo o dia todo. Vocês sabem identificar as condições do tempo no céu, mas não sabem interpretar os sinais do tempo? Pedem um sinal porque são uma geração perversa e adúltera, mas o único sinal que eu lhe darei será o sinal de Jonas, do profeta Jonas. Então Jesus os deixou e retirou. Entendendo esse primeiro parágrafo, aqui está falando, o título da minha Bíblia é Os líderes exigem um sinal. Quem são esses líderes? Os fariseus e os saduceus. Fariseus e saduceus eram dois grupos que defendiam o evangelho, defendiam a palavra de Deus. Não posso falar que era o evangelho, porque naquela época só tinha o Velho Testamento. Mas os fariseus, eles cumpriam o Velho Testamento à risca. Eles estudavam muito acerca do Velho Testamento. Os saduceus, por outrora, eles eram um grupo que só acreditava no Pentateuco, nos 5 primeiros livros da Bíblia. Eles não acreditavam no restante, no livro dos profetas, reis, crônicas, eles não acreditavam nisso. Os saduceus ficavam só com só com os 5 primeiros livros da Bíblia. Fariseu estudava todo o Velho Testamento. Esses dois grupos, eles conflitavam entre si. Saduceu não acreditava em ressurreição. Os saduceus, eles eram um povo que precisava ver para crer. Eles queriam os sinais, eles queriam os prodígios, eles queriam as maravilhas, porque do contrário, eles não acreditavam. Esses eram grupos dos saduceus, pessoas que tinham ali grande influências na política, era um povo que era referência, e os fariseus eram um povo que resguardava a lei. Esse grupo conflitavam entre si. Só que aqui nós vemos esses dois grupos juntos, questionando a Jesus, pedindo a Jesus um sinal do céu. Ou seja, dois grupos inimigos, grupos que não se davam bem, eles se encontram para questionar a Jesus. E aí Jesus está falando assim, olha, que legal, vocês interpretam o tempo, vocês sabem como que acontece, se o dia está vermelho no início do dia, vai ser um dia mau, se está vermelho no final do entardecer, amanhã será um ótimo dia. Ou seja, eles entendiam da previsão do tempo. E Jesus está falando, como que vocês conseguem entender da previsão do tempo e não saber o tempo exato que eu viria? O tempo que o Messias viria. Como assim interpretam tão bem as coisas naturais e não conseguem discernir aquilo que vocês estudam? Vocês ficam um tempo para isso. Vocês estudam a palavra de Deus que já foi liberada. E hoje a gente vê acontecendo de igual forma. Pessoas que conseguem contemplar e entender tantas coisas da natureza, conseguem compreender sobre a lua, astrônomos, né?
que estuda os astros, não astrólogo que estuda horóscopo, essas coisas, astrônomo. Eles estudam as estrelas, estudam os astros, aquela coisa toda. Tem gente na ciência que estuda as plantas, estuda os animais, são conhecedores de tantas coisas, engenheiros que conseguem estruturar todo um edifício, conseguem entender coisas complexas. Como que as pessoas hoje conseguem entender coisas complexas se elas não conseguem discernir o tempo em que Jesus ele vai retornar? Tem uma igreja de Cristo que está dormindo, uma igreja de Cristo que não tem se apegado ao detalhe de quando Jesus ele vai retornar para nos buscar. Hoje, nessa manhã, a primeira palavra que eu quero liberar sobre as nossas vidas, não só sobre as suas, mas para a minha também, é: desperta, igreja. Desperta, igreja. Por que nós somos conhecedores em tantas coisas? Nós nos inteiramos da ciência, inteiramos de coisas, assuntos da alma. Porém, quando o assunto é Cristo, a gente dorme, sabe? Aqui Jesus está falando para os fariseus e para os saduceus: como que vocês conseguem contemplar, estudar, saber da previsão do tempo, entender as coisas naturais e não estão ligados no tempo em que o Messias viria? Por que nós estamos tão preocupados em sanar os nossos prazeres da terra, em conhecer as coisas desse mundo, se nós não estamos entendendo das coisas celestiais? Deus tem prazer em revelar. Deus ele tem prazer em trazer aquilo que é do céu para as nossas vidas. A palavra diz que todas as bênçãos estão liberadas nas regiões celestiais. Mas acontece que para acessar bênção na região celestial, nós precisamos também entrar nessa atmosfera celestial. Nós precisamos estar nesse ponto onde o Espírito vai falar conosco e nós vamos ter entendimento do que está acontecendo no céu. E aí ele fala: olha, não vou dar outro sinal a não ser o do profeta Jonas. E quando ele fala do sinal a não ser o do profeta Jonas, era que o Filho do Homem, né, Jesus, ele ressuscitaria depois de 3 dias no coração da terra. 3 dias diante da morte, Jesus ele voltaria à vida, né? A morte, ela coloca Jesus para fora porque ela não consegue suportar Jesus ali, né? Jesus ele não permanece morto. Jesus ele ressuscitou. E aí vai lá no versículo 5, vai dizer o seguinte: bom dia, Gilma, bom dia, Carlinhos, bom dia, pastor Marcelo, Solange, Deus abençoe o dia de vocês, viu? Mais tarde, depois de atravessar o mar, os discípulos descobriram que tinham esquecido de levar pães. Jesus os advertiu: fiquem atentos, tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Os discípulos começaram a discutir entre si por que eles não tinham levado pão. Ao tomar conhecimento do que falavam, Jesus disse: como é pequena a sua fé, por que vocês discutem entre si sobre a falta de pão? Ainda não entenderam? Não se lembram dos 5 pães e dos 5.000 e do cesto das sobras que recolheram? Nem dos 7 pães para os 4.000, dos quais cestos grandes lhes sobraram e recolheram? Como não conseguem entender que não estou falando de pão? Repito, tenham cuidado com o fermento dos fariseus e saduceus. Versículo 12. Finalmente entenderam que ele não se referia ao fermento do pão, mas do ensino dos fariseus e dos saduceus. Gente, aqui eles não entendem as palavras de Jesus. Riscam isso na sua Bíblia para os que gostam de riscar. Por que vocês discutem entre si sobre a falta de pão? Olha, o fariseu, eles pregavam uma justiça própria. Eles queriam que a lei fosse cumprida à risca. E ai daquele que saísse da lei. Saduceu era um povo incrédulo. Para acreditar, eles tinham que ver. Eles gostavam de ver anjos. Eles queriam ver os miraculos, fogo, a chuva, né, caindo fora de época. Eles queriam orar e uma manifestação exorbitante acontecesse. E ali, Jesus está falando assim, olha, fiquem atentos. Tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. E ali os discípulos eles começam a questionar, porque aconteceu que eles foram atravessar o mar e eles viram que esqueceram os pães. No versículo 14 e no 15, nós vimos a multiplicação dos pães e dos peixes. Ou seja, os discípulos já tinham provado de milagres da parte de Cristo acerca de pães.
acerca deles terem fome e Jesus trazer ali a multiplicação. Então, o fato deles estarem ali agora remoendo, questionando, por que a gente esqueceu o pão? Poxa vida, nós estamos do outro lado e agora como é que nós vamos fazer para comer? Eles estavam questionando como é que eles iam sobreviver a uma determinada circunstância. E ali Jesus falou assim, olha, o fermento do fariseu e do saduceu vai contaminar vocês. E eles continuam questionando acerca do pão físico. E Jesus fala assim, por que vocês não entendem? Por que vocês discutem entre si a falta de pão? Vocês ainda não entenderam. Jesus, ele fala a mesma coisa com a gente nos dias de hoje. Olha, ele diz, porque hoje a gente vê várias coisas de Jesus operar na nossa vida. Tem pessoas que já viveram milagres grandiosos da parte de Deus. Eu, pelo menos, já escutei milagres de pessoas que voltaram a viver. Eu já escutei milagres de pessoas que foram curadas de doenças a qual o médico falou que não tinha volta. Pessoas que provaram uma vez do milagre de Deus, pessoas que provaram da provisão de Deus e no tempo da falta, elas esquecem do que Deus fez. Elas esquecem o que Jesus manifestou. Os discípulos, eles já tinham provado da multiplicação dos pães e dos peixes e agora eles estavam questionando a falta de alimento. Eu queria fazer uma chamada de atenção para a sua vida e dizer que não se esqueça dos milagres que Jesus ele já operou na sua vida. Ele pode fazer tudo novo de novo. Jesus, ele tem prazer em operar o milagre. Não há circunstância nessa terra que Jesus ele não consiga tomar controle. Não há circunstância que é difícil para Jesus resolver. Traga a sua mente aquilo... Ai, Jesus, desculpa. Traga à sua mente aquilo que te traz esperança. Jesus, ele tinha acabado de operar um milagre e os discípulos eles estavam questionando como que eles iam fazer para poder se alimentar. Então puxa na sua mente aquilo que Jesus ele já operou, porque ele pode fazer tudo novo, de novo. E aí ele está falando, olha, os discípulos eles começam a focar nessa necessidade. Nós não temos pão. E aí ele está falando, olha, não fica apegado ao que os fariseus e o que os saduceus dizem. Porque se vocês apegarem a fala deles, vocês vão achar que tudo está ruim. Quando nós apegamos a fala das pessoas que estão à nossa volta, que não tiveram um encontro real com Jesus, que não conhecem Jesus, aquelas palavras, as pessoas só conseguem dizer palavras de desânimo, palavras de murmuração, palavras que não vão te levar para um lugar de direcionamento, de discernimento que Jesus ele pode fazer. Então eu quero te dizer nessa manhã, não dê ouvido às palavras dos fariseus e dos saduceus. Aí você me pergunta, Raira, quem são essas pessoas que estão à minha volta? Todos aqueles que não tiveram encontro real com Jesus e que pegam todo dia uma circunstância e falam, essa circunstância não vai se resolver, esse problema não vai dar certo, o cenário tá ruim demais, ninguém vai conseguir trabalho, o governo tá horroroso, o mundo vai acabar. Sabe, são pessoas que só trazem à memória palavras negativas, elas não conseguem andar com palavras de ânimo, elas não conseguem acreditar que o dia de hoje vai ser excepcional. Eu consigo acreditar que hoje eu vou fazer um dia lindo, um dia maravilhoso, melhor do que ontem. Porque a minha esperança não está nas coisas dessa terra. A minha esperança está em Jesus Cristo ressurreto, Jesus Cristo ressuscitado. Ele é a minha esperança, Ele é a minha paz, Ele é a minha calmaria. Nele eu confio e ponto. Não deixe, gente, não deixe o fermento do fariseu corromper seu coração. Entendeu o que é o fermento? Um pouquinho de fermento, ele pode levedar toda a massa. Uma palavra mal colocada na sua vida, ela pode desestruturar tudo aquilo que você já conquistou. Então tape seus ouvidos de tudo aquilo que não edifica. Alguém começou a fofocar na sua vida? Tchau. Manda embora. Começou a falar coisa que você viu que não edifica? Sai fora. Não permanece. Isso é fermento de fariseu e de saduceu, tá? Versículo 13. Quando Jesus chegou na região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, esse parágrafo aqui para mim é um dos mais lindos de passagens registradas acerca de Jesus, acerca da história dos discípulos, e ele fala o seguinte, Jesus pergunta para os discípulos, quem as pessoas dizem que é o Filho do Homem? E eles responderam, alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, outros ainda é Jeremias
ou um dos profetas? E aí ele continua: e vocês, discípulos? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Gente, como é que a gente consegue comparar ou explicar? Como que a gente consegue explicar acerca, por exemplo, de um carro? Supondo que eu viro para vocês e falo assim: gente, eu tenho uma X6, uma BMW. Tô profetizando já na minha vida. E aí vocês me perguntam: Raira, como que é o seu carro? Para mim explicar para vocês como o carro é, eu preciso ter padrões de comparação. Eu preciso falar com vocês: vocês têm que saber de cor. Gente, ela é branca. Ela tem rodas grandes, você tem que saber o que é uma roda. A lataria dela é bem resistente, é um carro que tem estabilidade muito boa, ele anda bem. Eu vou começar a trazer comparações acerca de coisas que vocês conhecem para eu explicar para vocês como o carro é. Eu vou falar: olha, é um carro alto, as rodas são grandes, um carro bem estável, a estética dele é bonita, o farol dele é bem assim, alongado. Para quando eu começo a descrever um carro para vocês, eu tenho que ter um padrão de comparação. Vou falar: a roda é aro X, é aro Y, e vocês vão conseguir trazer na memória o carro que eu tô explicando para vocês que ele é. A Raira tá falando que tem um carro branco, roda grande, ele é alto, ele é estável, farol dessa forma, estética bonita. Você começa a fazer uma imaginação na sua mente. E quando Jesus pergunta para os discípulos: quem eles dizem que eu sou? Os discípulos começam a falar assim: olha, alguns estão falando que você é João Batista. Aquele que pregava arrependimento, porque você está pregando arrependimento, eles estão acreditando que você é João Batista, uma pessoa separada que veio para um propósito. Eles estão falando que você é Elias também. Elias, um profeta, um grande profeta, operou muitas coisas, né? Fez uma pessoa ressuscitar, ele curou e tal. Estão falando, multiplicou. Estão falando que você é Elias, um profeta. Também o Jeremias, outro profeta que eles conheciam. Eles começam a comparar Jesus com algo que já existia. Mas agora eu vou te perguntar: Jesus é alguém que estava ali que poderia ser comparado? Jesus não era alguém que podia ser comparado. E como conhecer alguém que não se pode comparar? Escreve isso aí. Como conhecer alguém que não se compara? Deus não se compara. Nós sabemos que nós somos a imagem de Deus. Lá no jardim nós éramos a imagem e a semelhança. Nós nos comportávamos igual a Jesus. Ser semelhante é nos comportar igual a Cristo. Olha, nós somos semelhantes, então nós sabemos que Deus ele pode ser sim parecido, ter braço, mão, olhos, né? Nós sabemos que nós somos a imagem do Pai. Então nós temos um pouquinho de... Obrigada, viu, Tiara? Eu vou fixar aqui. Era isso que eu precisava fazer. Como conhecer alguém que não se compara? A única maneira da gente conhecer alguém que não se compara é se relacionando com ela. Talvez os discípulos eles poderiam responder. Agora nós vamos ver, né, quem que eles falam que Jesus era. Mas a multidão, o povo, não conseguiu falar quem que Jesus era porque eles não tinham relacionamento com Jesus. Então o que eles comparam a Jesus é o que eles conheciam. Eles escutam falar que Jesus pregava arrependimento. Quem também pregou arrependimento? João Batista. Quem que profetizava? Quem que fazia milagres acontecer? Elias. Então eles começam a comparar Jesus com alguém que já tinha passado pela terra. Só que eu quero te falar uma coisa. Com Jesus é diferente. Não se pode descrever uma pessoa que é incomparável, uma pessoa que é excelente, uma pessoa que é soberana. Não se compara a um Deus que é eterno, não se compara a um Deus que diz: eu sou. Jesus, quando Deus ele aparece a Moisés, e Moisés vira para Deus e fala assim: tá, eu vou tirar o povo do Egito, de uma escravidão, e eu vou falar que quem me mandou? Deus vira para ele e fala assim: você vai falar que o eu sou te enviou. Quem é o eu sou? Ele simplesmente é. Deus ele simplesmente é. A única coisa que nós sabemos é que ele tem um esplendor, que ele tem soberania, que ele é onipotente, ele tem todo o poder, ele é onisciente, ele sabe todas as coisas, ele é onipresente, ele está em todos os lugares e ele quer habitar no meu e no seu coração. Ele quer fazer das nossas vidas diferente.
Jesus quer colocar dentro de nós um brilho sem igual. Ele é incomparável. E ele está falando assim, eu quero, durante o evangelho, nós vamos ver que Jesus fala, eu quero que vocês sejam como eu. Ele está nos chamando para ser o quê? Incomparável. Ele está querendo que você seja alguém que é difícil de descrever, porque só descreve Jesus quem tem relacionamento com ele. Ele está falando assim, eu quero que você seja descrito por alguém que tem relacionamento com você, porque você não se compara. Escrever pessoas que estão no TikTok é fácil. É só você falar que são aquele povo que faz assim, ó. Porque é um povo que tem um padrão. Descrever pessoas que estão em roda de bares é fácil. Pessoas que gostam de ficar aí bebendo, assistindo jogo de futebol, que fala de mulher, que fala de homem, que fala de roupa, que fala de cabelo, é fácil. Mas descrever um servo de Deus, só descreve servo de Deus quem tem relacionamento com ele. Vocês, antes de me conhecer, não conseguem me descrever, mas só descreve servo de Deus quem tem relacionamento com eles. Aqueles que caminharam comigo em Provérbios e estão estudando agora Mateus, que não me conhecia antes, só viu uma foto minha no Instagram, você não sabia dizer nada a meu respeito, mas quem tem relacionamento comigo sabe falar quem eu sou. Sabe falar que às vezes eu sou engraçada, que às vezes eu sou dura. Quando eu viro pros meninos do judô, que a gente tem um projeto de judô, eu viro pros meninos e falo assim, como é que eu sou? O que vocês acham da titia? Eles falam assim, você é um pouquinho brava e um pouquinho de amor. E eu acho muito engraçado, porque eles são apegados comigo. Todo dia eles chegam e me abraçam. Os meninos chegam e me beijam. E eles, oh Raira, oh Raira, oh Raira. Quando eu chego eu vejo alegria nos olhos deles. Eu vejo que eles me amam. Mas ao mesmo tempo que eles me amam, eles ficam com o olho desse tamanho arregalado porque eu sou brava. Quando eu falo, ó, para! Cadê? Não lavou o uniforme, não? Pá. Sou brava, sou firme no falar. E eles conseguem me descrever porque eles têm relacionamento comigo. Só descreve Jesus quem tem relacionamento com ele. E aí Jesus vira para os discípulos e fala assim, ok, a multidão me comparou com profeta, me comparou com João Batista, me comparou com grandes homens que já passaram por essa terra. Mas vocês, e vocês, quem dizem que eu sou? E aí Jesus fala com eles assim, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro, que é o sanguíneo, o atrevido, ele vira e fala assim, o Senhor é Cristo, o Filho do Deus vivo. Gente, que grande revelação. Um discípulo que estava caminhando com Jesus vira e fala assim, você é Cristo, você é o Messias, o Filho do Deus vivo. E Jesus volta para ele e diz assim, que grande privilégio você teve, Simão Pedro, filho de João, foi meu Pai no céu que lhe revelou isso. Nenhum ser humano saberia por si só. Agora eu lhes digo que você, Pedro, você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as forças da morte não conquistarão. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra será ligado no céu. O que você desligar na terra será desligado no céu. Jesus está falando, eu estou com você, Pedro. Então ele advertiu seus discípulos que não dissessem isso para ninguém, que ele era o Cristo. Agora nós vamos explorar um pouquinho mais esse texto. Eu falei que não se compara, não se conhece alguém que não se pode comparar. Jesus vira para os discípulos agora, que eram pessoas que tinham relacionamento com ele, e fala assim, e vocês, quem dizem que eu sou? E aí Pedro responde assim, Jesus, você é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ninguém nessa terra foi descrito dessa forma. E aí Jesus vira para ele e fala assim, Pedro, que privilégio você teve, porque você não sabe que eu sou Cristo por conta própria. Você só sabe porque o Pai, Deus celestial, revelou isso a você. Aí eu quero te dizer da mesma forma, só reconhece Jesus como Cristo aquele que o Pai dá revelação. Por si próprio, nós não conseguimos compreender quem Jesus é. Só conhece Jesus em totalidade quem se relaciona com Ele. Como tem sido o seu relacionamento com Deus? Você tem chamado Jesus para dentro da sua casa? Ele é o principal personagem do seu lar? Ontem eu fui levar o coelhinho, né? Nós pegamos 2 coelhinhos aqui para casa. Ontem eu fui levar o coelhinho para minha irmã. E aí quando eu cheguei lá,
Eu entreguei o coelhinho para ela, ela ficou muito feliz. E aí, na hora que eu saí para ir no supermercado, e quando eu voltei, ela virou para mim, minha irmã tem 10 anos. Ela virou para mim e falou assim: Dindinha, a Meg, que é o nome que a gente deu pra coelhinha, ela já sabe Gênesis 1, Gênesis 2 e Gênesis 3. Gente, aquilo alegrou tanto meu coração, porque a única coisa que eu falei com a Rubinha, eu falei: Rubinha, ela é um coelho, mas tudo que você ministrar sobre a vida dela, ela vai aprender, porque tudo que tem vida é ministrável. Gente, faz experiência com planta em casa. Chega, não é bobiça, mas começa a profetizar sobre a vida de uma planta. E ela pode estar feia que só, ela vai voltar a ter vida. As plantinhas aqui em casa, eu chego e falo assim: cadê as plantinhas da mamãe? Tá verdinha. Tudo que você profetiza tem vida. E ela começou a falar assim: Dindinha, eu já fiz devocional com a coelhinha, ela já sabe de Gênesis 1 a Gênesis 3. Jesus, ele é o principal personagem da minha casa. Ontem foi aniversário do meu irmão, os amigos dele estavam lá em casa, e os amigos estavam bebendo, brincando, jogando truque e tal, e a gente falou assim: vamos cantar parabéns. Na hora do parabéns, eu falei assim: opa, vamos chamar Jesus pra cá. Independente do ambiente, gente, Jesus, ele é o principal personagem. E eu creio que aquilo que eu orei ontem no aniversário do meu irmão vai ser semeado em cada coração. A oração que eu fiz, ela vai voltar com fruto. Gente, eu não perco a oportunidade de falar de Jesus. E eu falei com eles assim: olha, hoje vocês são companheiro do João Paulo de bebida, companheiro da farra, mas um dia vocês vão ser companheiros da presença. Eu profetizei sobre a vida do meu irmão, porque Jesus, ele é o principal personagem da minha vida. Eu não sei viver sem Jesus. Se eu chegar no caixa do supermercado e a pessoa virar para mim e falar que não tá bem, Jesus. Se eu chegar no hospital, o médico que for me atender, eu vou aplicar Jesus. Por quê, gente? Porque ele é o centro da minha vida. Eu aprendi a viver assim. Eu não sei viver de outra forma. Eu tenho relacionamento com ele. Gente, ter relacionamento com Jesus é a melhor coisa da vida. E aí você vai passando a conhecer ele. Pedro teve revelação, uma revelação dada pelo céu. Olha, Pedro, que privilégio você teve. O Pai te revelou quem eu sou. E por isso, Pedro, e por isso, né, Simão, né, porque ele chamava Simão. Ele fala: eu te digo, você é Pedro, pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Existe algo extraordinário que acontece quando nós encontramos com Jesus. Quando nós encontramos com Jesus, nós temos revelação de quem ele é. Escreve isso, você que gosta de anotar. Quando nós encontramos com Jesus, nós temos uma revelação de quem ele é. E quando nós encontramos com ele e ele se revela, ele nos revela quem somos. Jesus vira para Pedro e fala: você é Pedro, e sobre você eu edificarei a minha igreja. Só tem identidade revelada quem encontra com Jesus. E quando você tem a sua identidade revelada, você descobre o seu propósito. Ele continua: e sobre você, Pedro, sobre a sua identidade, eu edificarei a minha igreja, e as forças do inferno não prevalecerão contra ela. Eu darei você a chave do meu reino. O que você ligar na terra, Pedro, será ligado no céu. O que você desligar na terra será desligado no céu. Ou seja, estou te dando toda a autoridade para você fazer o que você precisa. Ontem eu recebi uma mensagem de uma das minhas filhas na fé, e ela estava entristecida pelas coisas que estavam acontecendo com ela, e a mensagem que eu respondi para ela nessa manhã foi: você precisa ter a sua identidade revelada em Cristo. Enquanto você não tiver a sua identidade revelada em Cristo, você vai ficar sendo levada de acordo com o que o mundo falar que você é. Um dia você tá bem, um dia você tá mal. Um dia seu emocional tá maravilhoso, você tá sorrindo, feliz da vida. No outro dia você não tá mais. Se você não tiver a sua identidade firmada em Jesus Cristo, tudo vai estar ruim para você. Você vai estar insatisfeito todos os dias da sua vida, porque quem não conhece Jesus vive insatisfeito. Mas quem conhece Jesus tem a identidade revelada, e a primeira identidade que Cristo nos dá é de ser filho. Você é filho amado do Pai, ponto. Com isso não se discute. Uma vez que a nossa identidade está firmada em Jesus Cristo, vocês podem escrever aí, ó. Pode chegar alguém e falar assim: Raira, você é muito feia.
Raira, não gostei dessa palavra. Raira, você não sabe falar para as pessoas. Aqui, olha, eu não tô nem aí. Você fala o que você quiser, você pensa o que você quiser. Isso diz muito mais a seu respeito do que de mim, porque eu sei quem eu sou. Eu sou filha amada do Pai, eu sou uma princesa do Senhor, eu sou linda, o meu cabelo é bonito, a minha cor é maravilhosa, o meu sorriso tem brilho no meu sorriso. Quem é você para dizer quem eu sou? Eu só não escutei até hoje Deus falando assim audivelmente: Raira, você é minha filha amada, em quem me comprazo. Mas eu acredito nessa palavra. Eu nunca escutei do céu. Nunca escutei, Raira, filha amada. Nunca escutei, igual os discípulos escutaram. Mas eu entendo firmemente no meu coração que eu sou a filha amada de Deus, em quem dá Ele alegria. Não deixe o mundo ditar o seu valor. Não deixe o mundo falar quem você é. Para com essa insegurança. A insegurança é o motivo que muitas pessoas não abrem uma empresa, não se relaciona com uma pessoa, não tem filho com medo de não dar conta de criar e mil coisas mais. Você começa a achar que você é uma mãe ruim, que você é um pai ruim, que você é um funcionário ruim, que tudo seu não presta. Isso é falta de identidade. Uma vez encontrado com Jesus, sua identidade está nele. Resgata a sua identidade que você descobre o seu propósito. Aí você vai falar assim, Raira, qual que é o meu propósito de vida? Encontra com Jesus. Encontra com Jesus, descobre a sua identidade e ele vai te revelar o propósito. Amém? Dá amém aí, manda glória pro céu, gente. E aí continua. Jesus, ele prediz a sua morte. Daquele momento em diante, versículo 21, tá? Para aqueles que chegaram agora. Jesus começou a falar claramente a seus discípulos. Ou seja, Jesus não estava falando claramente. A partir do momento que Deus revela quem Jesus é, ele começa a falar claramente. Antes Jesus estava falando só por parábolas. Antes Jesus estava falando só as escondidas ali. Tudo muito camuflado. Aí agora a palavra está falando que Jesus começa a falar claramente a seus discípulos que era necessário que ele fosse a Jerusalém e que ele sofresse muitas coisas, né? Coisas terríveis nas mãos dos líderes do povo, dos principais sacerdotes, dos mestres da lei. Que ele seria morto, mas no terceiro dia ele ressuscitaria. Pedro o chamou de lado e começou a repreendê-lo, dizendo tais coisas. Jamais, Senhor, disse ele, isso nunca acontecerá. Jesus se voltou para Pedro e disse: afaste-se de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim. Considera as coisas apenas do ponto de vista humano e não na perspectiva de Deus. Que engraçado, né, gente? Nós acabamos de ver Jesus revelando a identidade de Pedro e falando: Pedro, você é pedra e sobre você eu edificarei a minha igreja. Mas olha, Pedro deu vazão para Satanás. Quando? Porque Jesus começou a falar com o povo ali: olha, agora vai chegar o tempo que eu vou começar a sofrer. Vai chegar o tempo que eu vou ser morto, mas não preocupa, meu discípulo, que eu vou ressuscitar o terceiro dia. E Pedro, na perspectiva humana, repreendeu Jesus e falou assim: Jesus, você só vai morrer por cima do meu cadáver. Jesus, você não vai morrer. Jesus, por mim você não vai morrer nunca. Porque eu garanto a sua vitória. A vitória é sua. A vitória é sua. Repreende pessoas que falam isso na sua vida. Jesus falou com ele assim: sai fora, Satanás. Jesus repreendeu uma fala de Pedro, que Pedro deu legalidade para Satanás. Por que ele deu legalidade? Porque Jesus estava falando que ele estava indo cumprir o propósito dele. E Pedro fala assim: não, o seu propósito você não vai cumprir não. Sai para lá, Satanás. Tem gente que você está passando por prova e Jesus está forjando o seu caráter. A pessoa vira para você e fala assim: preocupa não, você é um vencedor, você já venceu, que é isso, que acabou. Não, sai por essa porta, entra naquela porta, porque Deus já preparou a vitória para você. Não, vai ter vezes que Deus vai te colocar no deserto. Repreende comentário que não vem da parte de Deus para sua vida. Tem vezes que você vai ter que passar pelo deserto mesmo. Eu não vou falar o nome aqui não, mas tem uma amiga minha que ela perdeu o emprego. E quando ela perdeu o emprego, eu dei glória a Deus. E ela falou assim: por que você faz isso, Railinha? Eu falei: sabe por quê? Porque eu vejo um propósito muito maior na sua vida do que o seu emprego. E esse emprego te afasta do propósito. E aí ela
passou por um processo, sabe? Ficou mais ou menos, eu acho que uns 8 meses desempregada. 8 meses ela chorando comigo, ai, 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 ai. E a gente dando suporte, assistência no que comer, gasolina, tudo que ela precisava, a gente dava um suporte. Mas eu falei assim, pro trabalho sem propósito você não vai voltar. Outra pessoa poderia dizer para ela assim, misericórdia, te mandar embora, vamos procurar outro emprego, vamos entregar currículo. Não. É uma menina linda, que tem um propósito lindo no Senhor. E eu falei assim, que ótimo que Deus fez isso com você. Tudo isso para você trabalhar a sua dependência nele. A vida inteira você trabalhou, a vida inteira você teve as coisas que você queria por conta do esforço do seu braço. A partir de hoje, você vai viver no esforço do Senhor. E ela passou na prova, gente, porque pensa na menina que não gostava de depender de Deus. Agora tá massinha. Pensa num terreno macio. 8 meses dependendo de Deus. Tá macio. Quero te falar uma coisa. Se você a vida inteira trabalhou pelo esforço do seu braço, quero liberar uma palavra para sua vida. Aprenda a depender de Deus. Se você a vida inteira teve convênio e toda vez que você adoeceu, você correu para o convênio, correu para o médico para ser atendido, experimenta da próxima vez que você estiver doente, fazer uma oração e falar assim, Deus me cura. Experimenta. Gente, é bom demais ter intimidade com Deus. É bom demais. E aí, Pedro é repreendido por Deus porque ele queria que Jesus não cumprisse o propósito dele, falando assim, não, Jesus, você não vai morrer, não. Jesus falou, afasta de mim, Satanás, eu vou morrer sim, porque eu vim separado para um propósito, eu vim para resgatar um povo e você não vai me impedir de cumprir o meu propósito. Talvez, se você apegar, né, a essa palavra, pensa se Jesus apegasse a essa palavra de Pedro, não, Pedrão, muito obrigado que você está aqui comigo, que bom que eu não vou morrer, velho, não, muito obrigado, ainda bem que você me deu essa palavra de ânimo, a vitória é minha, que glória, que bênção. Gente, pensa se Jesus não morresse por nós. Pensa se ele desse ouvido a essa palavra de Pedro. Vocês estão entendendo agora por que Pedro foi repreendido por Jesus? Porque ele estava querendo que Jesus não cumprisse o propósito dele. E é isso que acontece, né? A gente vê muita gente fazendo isso. Pessoas querendo viver para propósito próprio. Vamos lá para o 24. Então Jesus disse a seus discípulos, se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Se tentar se apegar à sua vida, você perderá. Mas se abrir a mão da sua vida, por minha causa a encontrará. Que vantagem há ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida? O que daria o homem em troca da sua vida? Pois o Filho do Homem virá com seus anjos na glória de seu Pai e julgará cada pessoa de acordo com as suas ações. Isso aqui na minha Bíblia está grifado, tá? Eu lhe digo, e é verdade, alguns que estão aqui neste mundo não morrerão antes de ver o Filho do Homem vindo em seu reino. Jesus está falando uma parábola aqui. Quem consegue entender? Ele está falando assim, aquele que perder a sua vida vai achar. E aquele que achar a sua vida vai perder. Por que Jesus ele fala dessa forma? Ele está falando assim, aquele que quer ser meu seguidor, tome a sua cruz e me siga. Ou seja, o primeiro ponto para ser seguidor de Jesus é abrir mão da sua vontade. Você não tem mais vontade própria. Você não tem mais desejo seu. Você vive agora para um reino. E quando ele fala, aquele que perder a sua vida, achá-la-á, ou encontrá-la-á, está falando o seguinte, aquele que abrir mão da vontade terrena para fazer a minha vontade, esse encontra vida. Raira, eu quero exemplo. A nossa vontade às vezes, alguns não vão ter vontade de fazer faculdade, mas de fazer uma faculdade, ter um bom emprego, ter uma boa estrutura familiar, uma casona, empregados trabalhando, jardineiro, cozinheiro, fazendeiro, ninheiro. Você quer ter um monte de gente. Você quer ter a babá para os meninos. Eu, por exemplo, queria ter um helicóptero, eu queria ter um avião, eu queria ter um navio. Eu queria ter um tanto de coisa, gente. Muita coisa. Para mim, a vida perfeita seria essa. Ter tudo o que eu quisesse. 5 meninos. 5 filhos, 3 meninas e 2 meninos. Babá para olhar os meninos. E eu só ia viver com um relacionamento com eles e administrando a casa. Esse seria um sonho, uma vida perfeita para mim. Mas a Bíblia está falando que aquele
que abrir mão dessa vida perfeita para fazer o propósito do Pai, esse vai encontrar. Gente, vocês perguntam, Raíra, você tem ânimo para acordar todo dia às 5 horas da manhã? Gente, eu não tenho ânimo para acordar todo dia. Gente, a internet tá boa ou tá ruim? Conta isso pra mim. Cacau, melhorou? Não sei se a internet estiver ruim, vocês me falam, tá? Gente, a Bíblia tá falando que aquele que entregar os seus desejos, as suas vontades, por amor de mim, para fazer aquilo que eu quero, para fazer o meu propósito, esse vai encontrar a sua vida. Então, olha para você ver. Ah, que bom, obrigada, viu, gente? Obrigada por dar o feedback aí. Aquele que renunciar aos seus desejos, às suas vontades, por amor a mim, esse vai encontrar vida. É bonito demais, eu não tenho ânimo, eu não tenho vontade, gente, por conta própria, de acordar às 5 horas da manhã. Agora, ultimamente, eu dei para acordar tipo 4h40, 4h30, sabe? Perco o sono, não consigo dormir mais. Acho que você vai acostumando com a rotina, né? Se fosse olhar a minha vontade, gente, eu não tenho vontade de fazer isso. Mas para cumprir o propósito do meu Pai, eu acordo até 3 horas da manhã se for preciso. Lavo o rosto, limpo, apareço aqui com um sorrisão para vocês. Por quê? Porque eu quero cumprir o propósito do Pai. Eu quero encontrar a vida. Aquele que por amor de mim perder a sua vida aqui na terra, esse encontrará uma vida celestial e uma vida eterna. De igual forma, da mesma forma, aquele que também ganhar a vida aqui, né, nessa terra, vai perder uma vida celestial. E ele continua dizendo, gente, qual que é a vantagem de você ganhar o mundo inteiro? Navio, casas luxuosas, carro do ano, maravilhoso, tudo lindo, e perder a sua alma, e perder a sua vida? Não vale nada, não adianta. E ele está falando que ele vai voltar para nos buscar. Vamos lá para o versículo 17. Como conhecer alguém que não se compara? Esse é o tema, aleluia, hein? 6 dias depois, Jesus levou consigo Pedro e 2 irmãos, Tiago e João, até o monte alto. Enquanto os 3 observavam, a aparência de Jesus foi transformada, de tal modo que o seu rosto brilhava como o sol e as suas vestes, suas roupas se tornaram brancas como a luz. Aqui, né, o título da minha Bíblia está falando que é a transfiguração. E aí o que acontece? De repente, Moisés e Elias apareceram e começaram a falar com Jesus. Então imagina aí, um monte, Jesus resplandecendo nesse monte. E aí aparece do lado dele Moisés, que representa a lei, Elias, que representa os profetas, e Jesus. Os 3, eles estavam ali conversando, e Pedro exclamou, Senhor, é maravilhoso estarmos aqui. Se quiser, eu farei 3 tendas, uma será sua, uma para Moisés e outra para Elias. Pedro, ele pensa ser a mesma glória. Ele pensa que que Elias e Moisés carregavam a mesma glória que Jesus. E aí olha o que aconteceu. Enquanto ele ainda falava, uma nuvem brilhante os cobriu. E uma voz que vinha da nuvem disse, este é o meu filho amado, que me dá grande alegria, né? Esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. É a segunda vez que a gente vê Deus falando acerca de Jesus dessa forma. Ouçam, os discípulos ficaram aterrorizados e caíram com o rosto em terra. Então Jesus veio e o tocou e disse, levante-se, não tenha medo. E quando levantaram os olhos, viram apenas Jesus. Enquanto eles desciam do monte, Jesus ordenou, não conte isto para ninguém, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Versículo 10. Os discípulos lhe perguntaram, por que os mestres da lei afirmam que é necessário que Elias volte antes que Cristo venha? Jesus respondeu, de fato, Elias vem e restaurará tudo. Eu, porém, lhe digo, Elias já veio, mas vocês não reconheceram e preferiram maltratá-lo. Da mesma forma também farão com o Filho do Homem sofrer.
Então os discípulos entenderam que ele estava falando de João Batista. Vamos lá. Pedro, ele quer pegar essa glória e construir uma glória para Elias, para Moisés e para Jesus. E aí, no momento em que ele fala isso, ele escuta uma voz do alto dizendo: opa, 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 para por aí, Pedrão. Este é o meu filho amado em quem eu me comprazo. Não compare a glória de Jesus com a lei ou com os profetas, porque Jesus, ele é além da lei, ele é além dos profetas. Deus está falando para Pedro assim: Pedro, esse cara que você está vendo aí, ó, ele é meu filho. É a melhor característica que alguém pode receber vinda da parte de Deus. Falar que ele é filho de Deus. O primeiro ponto é: não compara. Esse aqui é separado para mim. E o mesmo direito que Jesus tem, nós temos hoje, de sermos filhos de Deus, de sermos chamados filhos de Deus. Ele está falando assim, ó: Pedro, foca em Jesus. Não existe 3 tendas, não existe uma tenda para a lei, não existe uma tenda para profeta, mas existe uma tenda para o filho do homem, né? O filho de Deus. Foca nele, porque ele vai ressuscitar e ele vai voltar para buscar a igreja. E aí ele volta e fala assim: ah, tá, mas mestre, por que o povo estava falando que era necessário que Elias viesse e voltasse para estar entre nós? E Jesus fala assim: olha, de fato, Elias vem e restaurará tudo. Quando a gente vai estudar isso aqui, quando ele fala que Elias vem, se trata de uma última geração, uma última igreja que se levantará, restaurando aí os princípios, restaurando toda a palavra de Deus que já foi pregada para Jesus retornar. E depois ele fala assim: porém, eu lhes digo, Elias já veio. E ali ele remete a João Batista. João Batista veio, anunciou o evangelho, porém vocês não deram moral para ele. Bora continuar. 14. Ao pé do monte, uma grande multidão o esperava. Um homem veio, ajoelhou-se diante de Jesus e disse: Senhor, tem misericórdia do meu filho. Ele tem convulsões e sofre terrivelmente. Muitas vezes ele cai no fogo ou na água. Eu trouxe aos seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Olha aí, um pai achando que o seu filho estava enfermo. E aí olha o que Jesus fala: geração incrédula, corrompida, até quando eu estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam o menino para cá. Então Jesus repreendeu o demônio e ele saiu, e o menino que ficou curado a partir daquele momento. Muito mais tarde, os discípulos perguntaram a Jesus em particular: por que nós não conseguimos expulsar aquele demônio? Aí Jesus responde: porque a fé de vocês é muito pequena. Eu lhes digo a verdade. Se tivessem fé, ainda que do tamanho de uma semente de mostarda, vocês poderiam dizer a este monte: mova-se daqui para lá, e ele se moveria. Nada seria impossível para vocês. Mas essa espécie não sai senão com oração e com jejum. Jesus está puxando aqui o quê? Falando com aqueles homens assim: olha, eu já liberei a autoridade sobre a vida de vocês. Eu penso que Jesus devia estar ali indignado com os discípulos, porque Jesus, não posso falar indignado, né, gente, porque quem indigna é a gente. Jesus, ele não fica indignado. Eu imagino que Jesus, ele se entristeceu, ou ficou ali um pouquinho nervoso com aquela situação, porque ele já tinha dado autoridade para os discípulos. Um homem chega achando que seu filho estava enfermo, aquele menino pulava no fogo, pulava na água, ele tinha convulsões, ele se batia com toda certeza, e aquele pai queria cura para aquela enfermidade, mas aquela enfermidade se tratava de um demônio esse a qual os discípulos não conseguiram expulsar. E isso acontece nos dias de hoje também. Jesus já nos deu autoridade para expulsar demônios, para curar doenças, enfermidades e tudo mais, porém tem pessoas que não conseguem expulsar um demônio. Por quê? Porque não tem fé. Aí Jesus fala assim: até quando, gente? Até quando eu vou estar entre vocês? Até quando eu vou ter que suportá-los? O suportar aqui não é aquele suportar de tipo a pessoa é chata e ter que suportar, mas Jesus estava falando assim: até quando eu vou ter que servir de bengala para vocês? Até quando eu vou ter que colocar a mão aqui como muleta, vocês vão ficar escorando em mim? Quando que vocês vão começar a andar por conta própria? E essa palavra vem a nós hoje de novo. Até quando nós vamos ficar suportando em pastor, ficar tendo que andar em cima de pastor, em cima de pastora, em cima do padre, em cima do líder religioso, em cima de pessoas que têm uma fé maior que a nossa?
Seja você hoje a pessoa que suporta outros. Seja você hoje a muleta para outras pessoas. Gente, minha tela ficou escura. Voltou para vocês? Tá tudo bem aí? Me dá notícia. Cacau, tá tudo bem? Gente, olha, Jesus está falando assim, até quando que eu vou ter que ficar falando para vocês a forma, o modo como vocês têm que viver? Eu já dei autoridade para vocês. Rompam nisso, vivam na palavra. Deus deu autoridade para mim e para você, gente. Nós precisamos caminhar em cima da palavra que já foi liberada. Precisamos caminhar em cima da palavra que já foi liberada. Isso é sério. Jesus ele já nos deu autoridade para avançar no reino e às vezes a gente não quer avançar naquilo que Jesus ele já liberou sobre as nossas vidas. Caminha nessa autoridade. Hoje há uma nação corrompida, há um povo cristiano. Eita glória. Oh Deus, nos dá vitória. Nos dá vitória, Jesus. Tive que colocar aqui, eu estava nos dados móveis, eu tive que colocar no Wi-Fi. Beijo, Débora, vai trabalhar com Deus, viu? Bom dia, Sandro. Estamos tendo problema na conexão. Mas é isso, gente. Jesus está falando assim, olha, tem demônio que ele só vai sair com jejum e com oração. Tem demônio que realmente você vai exigir um pouco mais de você. Mas se você tiver fé, o demônio ele vai sair. Se você tiver fé, não há situação que você não consiga fazer. Ele está falando assim, olha, se vocês tiverem a fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês vão dizer para a montanha, mova, e a montanha vai mover. Então o que faltou para aqueles discípulos foi fé. A autoridade Jesus tinha dado, mas ainda era necessário desenvolver jejum e oração para trabalhar esses outros pontos. Então você que tem costume de estar à frente de trabalhos, à frente de alguma coisa que Deus te colocou para poder fazer, é necessário jejum e oração, porque tem demônios que só vão bater em retiradas com jejum e com oração. E aí nós vamos ali para o parágrafo final. 24 diz o seguinte: quando Jesus e seus discípulos chegaram a Cafarnaum, os cobradores de impostos do templo abordaram Pedro e lhe perguntaram: seu mestre não paga imposto no templo? Aí ele respondeu: sim, paga, respondeu Pedro. Em seguida ele entrou em casa. Antes que tivesse a oportunidade de falar, Jesus perguntou: o que você acha, Simão? O que os reis costumam fazer? Eles cobram impostos do seu povo ou do povo conquistado? Eles cobram. Aí ele responde: cobram do povo conquistado. Pois bem, disse Jesus, os cidadãos estão isentos. Mas, como nós não queremos que se ofendam, desça até o mar, jogue o anzol, abra a boca do primeiro peixe que você pegar e ali encontrará uma moeda de prata. Você vai pagar, use para pagar o imposto de nós dois. Aqui Jesus está falando o seguinte, ele vira para Pedro, né? O povo estava cobrando imposto de Jesus, virou assim: o seu mestre paga imposto? Ele fala assim: paga. Então estava questionando acerca de imposto, e quando Pedro entra na casa com Jesus, a primeira coisa que Jesus fala é: os reis, eles cobram impostos das pessoas que eles conquistam, das terras conquistadas, ou do povo que já é seu? Do povo que está ali debaixo do seu domínio? E Pedro responde: olha, eles cobram só do povo conquistado, ou seja, de um povo que não é deles, de um povo que não tem a propriedade. O povo que é daquele reino não se cobra impostos. Então o que Jesus estava querendo explicar? Como assim? Alguém está cobrando imposto meu, sendo eu filho do dono, sendo eu dono disso aqui tudo? Como que alguém tem ousadia de cobrar imposto de uma terra que é minha? Jesus tinha total direito de falar assim: não vou pagar. Não vou pagar por quê? Porque eu sou dono disso tudo. Tudo isso aqui é meu. Você está me cobrando de algo que é meu? Mas aí sabe o que Jesus fala? Eu vou abrir mão do meu direito. Mas, como nós não queremos ofender, nós vamos pagar. Aqui tem uma lição e tanta, gente. Jesus abre mão de um direito legítimo seu para que o irmão não se ofenda. Qual foi a última vez que você escolheu ficar no prejuízo para que o seu irmão não se ofendesse? Para que o seu irmão não se ferisse?
Sabe? Eu tenho liberdade para tal, mas eu não vou exigir essa liberdade. Eu não quero ferir o outro. Para não ferir o meu irmão, eu vou abrir mão do meu direito. Isso é algo que nós precisamos fazer. E ali ele falou assim, ó, Pedrão, vamos fazer o seguinte, vamos abrir mão do nosso direito. Você já é meu irmão. Você anda comigo, você é filho do mesmo pai que eu. Mas vamos abrir mão do nosso direito? Quero te dizer nessa manhã, abra mão do seu direito. Abra mão do seu direito quando alguém falar assim, você é um mentiroso mesmo, que você é isso, que você é aquilo. Tá, tudo bem, ok, check. Vai em paz, meu irmão, Deus te abençoe. Não fica questionando, não fica brigando por pouca coisa, não. Eu aprendi com o pastor Paulinho que tem guerras que não compensa a gente lutar. Tem guerras que não compensa a gente entrar. Então, vai embora, dá tchau e fala assim, ó, até mais, fica com Deus, vou pagar o imposto. E aí o que ele fala? Ele fala, Pedrão, vai lá, tira da boca do peixe e lá abre a boca do primeiro peixe que você pegar e você vai tirar uma moeda e paga o meu imposto e o seu. Ele não paga dos outros discípulos porque os outros discípulos ainda eram menor de idade. Eles não tinham que pagar imposto. Só pagava imposto quem era maior de idade e a maioridade naquela época era 30 anos. Então a gente entende que ali Jesus tinha 32, 33, próximo da sua morte, e Pedro também tinha a mesma idade ali que Jesus. Mas os outros discípulos, eles tinham aí na faixa de 20, 30, 25, 18 anos, eles eram novos, né? E aí ele tá mostrando pra gente que ele faz a provisão vir. Eu não sei hoje qual que é a sua profissão, mas Jesus usou a profissão de Pedro. Ele falou assim, Pedro, usa a sua profissão, vai lá e tira um peixe pra gente. Deus quer usar a sua profissão e falar assim, filho, bora prover pro reino? Prover pro reino, investe no reino, investe nos meus filhos, investe naquilo que é eterno. Abre a boca e tira um peixe, tira uma moeda lá para nós. Deus quer usar a profissão para trazer provisão para o reino de Deus. Você só vai conseguir entregar essa provisão quando você entende que tem que abrir mão do seu direito. Que o reino é muito maior do que tudo aquilo que você vê nessa terra. E assim nós encerramos o capítulo 17. Use a sua profissão para investir no reino. Viu? Que o Senhor continue ministrando ricamente no nosso coração. Nós vemos aqui mais um pouquinho da caminhada de Jesus. Já estamos chegando aí na reta final, já estamos indo para os últimos passos de Jesus. Que você possa continuar sendo ministrado em cima dessa palavra, viu? Que ela possa continuar ecoando no seu coração. Amanhã nós nos encontraremos aqui no mesmo horário, às 6h30. E eu já quero orar pela sua vida, eu já quero mesmo interceder aí pela sua vida, para que você possa avançar em cima dessa palavra, que você possa mesmo romper em cima de tudo aquilo que Deus nos entregou nesta manhã, em nome de Jesus. Ana Paula, quem tá aqui pela primeira vez, deixa eu ver, tem muita gente nova chegando no Instagram. Para você que está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo. Não sei se tem alguém novo aqui. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Aqueles que gostam, tiram um print. Compartilha depois com seus amigos, viu? Se eu sair com a boca tremida, tem que tirar outra, hein? Vamos orar? Seja bem-vinda, viu, Juliana? Seja bem-vinda. Ana Paula. O Sempre Verde, qual que é o seu nome? Que pena que já acabou. Fico feliz, viu, de vocês estarem aqui. Todos os dias às 6h30 a gente está estudando devocional, fazendo o nosso momento devocional juntos. E a gente está estudando o Evangelho de Mateus. Para trás a gente já estudou Provérbios. Se vocês quiserem voltar, tá? Tem Provérbios salvo lá no feed. Vão lá, interage, tem grupo no WhatsApp, onde eu mando a tarefa do dia, às vezes um resumo. Seja bem-vinda, viu, Laura? Fico muito feliz. Fecha os olhinhos, coloca a mão no coração, assim, ó. E vamos falar com Jesus? Pai, nesta manhã nós queremos te agradecer por mais esse privilégio.
Da mesma forma, Pai, que o Senhor virou para Pedro e disse: Pedro, que privilégio você recebeu uma revelação do céu. Nós declaramos nessa manhã que nós somos privilegiados e recebemos uma revelação do céu, Pai. Muito obrigado, Jesus. Obrigado porque o Senhor é quem faz, o Senhor é quem fala. Pai amado, eu só te peço graça para nós termos a nossa identidade revelada no Senhor e que o mundo não venha, Pai, trazer insegurança para a nossa vida. Nós queremos permanecer firmes no teu caminho. Levanta aí pessoas, meu Deus, que vai prover para o reino, pessoas que vão entender que importa mesmo é pegar a cruz, carregar e seguir ao Senhor. E pegar a cruz e seguir ao Senhor, Pai, significa abrir mão dos nossos direitos, abrir mão da nossa vontade, abrir mão dos nossos prazeres e muitas vezes, Pai, abrir mão do nosso sonho. Mas eu quero declarar, Pai, e explicar para os meus irmãos que vale a pena abrir mão de tudo, Pai, nessa terra. Pai, já são alguns anos que eu tenho de caminhada com o Senhor e como grata eu sou por esse privilégio. Nunca o Senhor deixou faltar, nunca o Senhor deixou de ser Deus na minha vida. Obrigado porque é o Senhor, obrigado porque o Senhor que é Deus, obrigado por ser soberano, por ser onipotente, por ser onipresente, por ser onisciente. Obrigado por ter guardado todas as coisas, Pai, das nossas vidas no Senhor. Tudo que nós precisamos está depositado em Ti. Então só nos ensina, Pai, a acessar esses lugares, nos ensina a entrar, Pai, nesse lugar celestial onde as bênçãos elas já foram liberadas, nos ensina a manifestar Cristo nessa terra, em nome de Jesus. Eu quero mesmo abençoar o nosso dia, eu quero profetizar, Pai, que hoje vai ser um dia abençoado, vai ser um dia de gratidão, vai ser um dia cheio da Tua presença, um dia cheio do amor, da alegria, da bondade, da longanimidade do Senhor, Pai. Hoje vai ser um dia cheio, Pai, com pitadas de temperança, com pitadas da bondade do Senhor. Papai, que nós possamos ser mesmo surpreendidos pela Tua glória, surpreendidos pela Tua presença, surpreendido, Pai amado, por tudo aquilo que vem do céu. Em nome de Jesus, eu abençoo aquele que está indo para o trabalho, eu abençoo, meu Deus, a vida da Débora que já saiu para trabalhar, eu abençoo, Pai amado, cada pessoa que passou por essa live e nessa hora já está no trabalho, eu abençoo aqueles que vão trabalhar de casa, eu abençoo, Pai amado, cada dona de casa, cada empresário que trabalha do lar. Meu Deus, que o Senhor possa mesmo prosperar e que eles possam identificar o chamado deles no Senhor, para que eles não façam aquilo que o Senhor não pediu para eles fazerem, mas que todos aqueles que estão me assistindo nesta manhã sejam alinhados, Pai. Venha com o direcionamento do céu sobre a nossa vida, para que nós possamos romper e avançar com aquilo que o Senhor já determinou, em nome de Jesus. Amém. E amém, e amém. Ei, manda glória pro céu, igreja. Glória a Deus, aleluia, amém. Ainda não tenho a música de hoje, do devocional de hoje. Vou mandar lá no grupo, tá? Vou pensar e vou mandar lá no grupo. Para aqueles que não estão no grupo, eu acho que ainda tem o link lá nos meus stories. Vai lá nos meus stories, entra no grupo. Vou postar daqui a pouquinho, tá? Dá glória pra Deus, viu, gente? Manda glória para Deus o dia inteiro. Eu aprendi que quando a gente manda glória para o céu, Ele desce com a glória dele, sabe? Ele vem com a glória dele, Ele vem com o reino dele sobre as nossas vidas. Para vocês que estão chegando agora, vocês podem estar se perguntando, se remoendo, questionando dentro de vocês. Poxa vida, que menina bonita. De fato, gente, a minha beleza ela é sem igual, ela é diferenciada mesmo. E toda vez que eu lembro da minha beleza, eu lembro de Tiago 1:7. Toda boa dádiva, todo dom perfeito, olha, ó. Ele vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. De fato, eu sou muito bonita. Tem dia que nasce uma espinha aqui, ó, igual hoje. Hoje nasceu uma espinha aqui, ó. Mas eu continuo sendo bonita. Tem dia que Satanás ele vem com as ofensas dele diante de mim, colocando espinha. Meu cabelo tem dia que não acorda bonito. Mas é só acordar e viver que tá tudo certo. Eu queria indicar Ressuscita, Ministério Ipiranga. Pronto, acabou, tá aí a música. Aleluia. Vou ouvir, viu, amiga? Vou ouvir ela e a gente solta lá no grupo. Peraí, isso, olha aí, tá fixado.
Vou ouvir, tá? Não conheço ainda. Ai, gente, que delícia, que privilégio, viu? É estar na presença de Deus, com vocês, compartilhando a palavra. É bom demais. É bom demais, gente. É muito bom. Deixa eu ler os comentários. Gente, eu não consigo ler todos os comentários. Ah, obrigada, viu, Roberta? Você lembrou de falar da série. Gente, no início da live, eu indiquei para aqueles que ainda não assistiram, para assistir a série The Chosen. Não sei se vocês conhecem. Deixa eu anotar a música que eu vou tirar aqui, peraí. Suscita Ministério Ipiranga. Chegou hoje, Fabiana, seja bem-vinda, viu? Você é bem-vinda no nosso meio. Convida seus amigos para estudar a Bíblia com vocês, viu? É uma série. Gente, essa série vocês conseguem baixar no aplicativo, tá? Você pega aí, abre seu aplicativo de baixar e baixa a série. Essa série vai contar sobre a vida de Jesus, né? Vai contar sobre o ministério de Jesus. É uma série linda, então eu queria deixar aqui registrado para vocês sobre a série. Ei, Dedeca, bom dia! Nós já estamos encerrando, já estamos chegando ao finalzinho. Usa Epidu. O que é isso, Tiara? Não sei. Deve ser alguma coisa engraçada. Obrigada, viu, Gil? Uma ótima terça para você também. Ô, Eva, vou te mandar o link para você entrar no grupo. Senão eu mando pra Polly e aí você entra, tá? Gente, eu não consigo ler todos os comentários na hora que eu tô falando, porque senão eu desconcentro. Então me perdoa se alguém fala alguma coisa e eu não comento na hora ou não veja, porque de fato eu não consigo... Se eu ler o comentário, eu desconcentro. Que é isso, hein, Regina? Tá acompanhando as lives mesmo, hein? Deixa eu ver se tem algum comentário que eu não respondi. Tem alguma pergunta que vocês queiram me fazer? Qualquer dia eu vou abrir uma live de perguntas, tá? Se eu abrir live à noite, vocês entram? Pra gente só brincar e bater papo e responder perguntas? Ei, Alexandre, tudo bem? Alexandre, você vai pro clamor? Tá chegando, hein? Começa às 6h30? Isso, começa às 6h30, tá? Eu mando mensagem no grupo 6 horas da manhã, 5h30, acordando vocês pra vocês chegarem. Cheguei no trabalho, já assisti uma temporada na Netflix, mas tem no aplicativo também. Ah, eu não sabia que tinha The Chosen na Netflix. Então, gente, assista. É uma série muito boa. Pelo menos fala muito comigo. Eu entro até na oração da madrugada. Amiga Tássia, você é ótima. Tô amando, velho. É muito bonitinho ver a sua fome, sua sede por mais de Deus. Você vai longe, amiga, vai longe. Eu vou colocar aqui, ó, vamos fazer um combinado então. Eva, Ana Paula, eu vou postar a live, vou colocar o link. É só clicar no link que você vai ser direcionado pro grupo. E aí você entra no grupo, tá? Ah, que bênção, Alexandre. Glória a Deus. Aleluia. Eu creio nesse tempo precioso que vai ser a escola do clamor. Pessoal, é isso, tá? Agora a gente já precisa voltar, né? Bora viver. Beijo. Vou tomar café agora. Tem que tomar café fit, né? Cuida da sua alimentação. Cuida do corpo, da alma e do espírito. Vou colocar uma tarefa lá pra alma hoje, tá? Beijo. Com Jesus, tá? Um cheiro.